Qual que é o processo de publicação e como fazer com que um livro finalmente chegue aos leitores e conquiste aí uma relevância no mercado? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que vão ali no meu direct e na outra rede social e perguntam como que eu fiz para publicar o meu livro. Para quem não sabe, sou autora de 2 livros, entre eles esse aqui, Sintonizados, que é o meu segundo livro. E eu vou contar hoje para vocês como foi o meu processo de publicação, né? Desde a concepção da história até ele chegar ali na versão física e e-book. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, a ideia de Sintonizados surgiu em volta do final de 2021, só que eu fui começar a escrever mesmo esse livro no começo de 2022. Eu peguei ali um ritmo de escrita, comecei a escrever ele em 2 meses, eu tinha já quase 70% do livro escrito. Só que por uma série de situações na minha vida, eu simplesmente parei de escrever esse livro. Ele ficou na minha gaveta durante meses, até que eu retomei ele no começo de 2023. E eu finalizei no finalzinho de maio de 2023. É muito engraçado porque se eu tivesse terminado ele naquela época, em 2022, com certeza ele teria um rumo muito diferente do que ele tomou e de como os leitores conhecem agora, mas foi um processo necessário. Então, começo de tudo, você ter uma boa ideia e começar a escrever. Entrei em contato com uma pessoa que eu conheço que tem uma editora, é uma editora pequena, para me ajudar com indicação de profissionais, tanto para a parte de diagramação, como ilustração de capa e revisão. A gente fez uma reunião, eu expliquei qual que era a ideia do livro, o que eu tinha pensado para o projeto. Finalizada essa parte, eu entrei em contato com algumas pessoas que eu queria que lessem essa história, justamente para pegar alguns gaps de escrita, algumas ideias que talvez não tivessem ficado muito claras, que elas pudessem me trazer essa visão inicial de como estava o livro. Então foram mais ou menos 5 pessoas que foram leitores beta da história, e foi muito importante para o livro, porque a partir dessa leitura inicial, de ter uma outra visão sobre a história, eu consegui corrigir coisas, inclusive a segunda parte do livro ela foi toda reescrita a partir do feedback dos meus leitores beta. Se você está aí com um livro que você terminou, o ideal é que você deixe ele guardado um tempo e só depois você revisite essa história, tanto para ir cortando coisas que talvez não sejam interessantes para o enredo, como também para você entender que caminho você quer para aquela história. Foi isso que eu fiz. Eu deixei o livro um tempinho guardado, retornei, e depois que eu finalizei, fiz aquela revisão, aquela primeira revisão, que ela não necessariamente é uma revisão para corrigir gramática nem nada, embora sim é importante que você tenha esse olhar sobre o seu livro, mas ela era para deixar a história mais redondinha. Depois fiz essa leitura beta, eles tiveram mais ou menos uns 20 dias, um mês para fazer a leitura. Depois me retornaram com alguns feedbacks. Assim que eu recebi o feedback delas, eu sentei, fiz toda essa análise da história, o que poderia mexer, mudar algumas situações de lugar, porque realmente tinha algumas coisas ali que talvez não agradassem aos leitores. Lembrando, gente, todo o meu processo de publicação ele foi de maneira independente. Por mais que eu tenha tido ali um apoio de uma pessoa que tem uma editora, o meu livro ele não recebe selo nenhum de editora. Eu fui responsável por todo esse processo de mediar com os prestadores de serviço. Então, assim que eu finalizei a leitura beta e reescrevi os pontos que eu achava que precisava, eu reuni ali com a equipe que seria a equipe responsável por tornar o livro realidade, que eram a revisora, uma ilustradora para capa e uma pessoa para fazer a parte do projeto gráfico. A gente se reuniu, falou dos principais pontos do projeto, sobre prazos. Também eu já tinha fechado o orçamento de toda a parte, né, com cada profissional. E acertado tudo, a gente começou início ao projeto. Então, a primeira pessoa que pegou o manuscrito foi a revisora. Ela ficou ali de 1 a 2 semanas com um livro. Depois me retornou e aí eu fui só checando os pontos que ela apontou ali de revisão, fui aceitando para ter o manuscrito já certinho, revisado gramaticalmente, outras coisas. Eu decidia com a revisora o que ficaria, o que não ficaria em questão de ela corrigir algumas coisas, porque por mais, somente em fala, por mais que
você vai deixar da maneira do português mais correto, às vezes para aquele personagem faz sentido não ser tão correto assim. Isso, uma escrita, e dependendo do seu estilo, faz diferença. E após finalizar a primeira revisão, eu peguei o manuscrito, fiz a listinho de sinopse e fui até a Câmara Brasileira do Livro, né, a CBL, através do portal deles, né, de maneira online, e fiz o registro do livro, fiz a licitação do ISBN e da ficha catalográfica. Então tem uma taxa lá que você paga eu não vou recordar agora quanto que eu paguei, mas depois eu posso gravar um vídeo só falando sobre valores, e que demorou mais ou menos uma semana para ficar pronto. Paralelamente a isso, eu estava em contato com a ilustradora, passei uma ideia para ela que eu tinha como capa, eu fiz no Canva mesmo e passei para ela. Eu também criei algumas pastinhas no Pinterest com ideia de como eu imaginava os personagens, inclusive os personagens principais e que ficariam na capa, da Mila e o DJ. Tem toda essa questão do DJ ter uma máscara, então a ideia que até o meu esposo deu foi de fazer uma máscara que cobrisse todo o rosto, e ele mostrou um personagem de uma banda que ele gosta, que tem uma máscara que cobre o rosto e deixava só a parte da boca aparecendo. Então essas foram as referências, e claro, o Fantasma da Ópera, sim, é uma referência grande para o livro. E eu passei para ela e ela me retornou algumas opções, a gente foi falando, porque eu queria que tivessem elementos musicais, porque faz muito sentido para a história, é uma história que tem música, tem teatro, então tinha que ter todos esses elementos ali bem claros. A gente foi mudando algumas coisas, questão de fonte, e deu muito certo, e ela conseguiu traduzir tudo aquilo que eu imaginava para o livro. Tanto que todos chegam e falam como essa capa é linda, e é muito satisfatório saber que a gente conseguiu trabalhar juntas e dar vida para sintonizados, para os personagens sintonizados. Finalizada toda essa parte de revisão com já o ISBN e a ficha catalográfica, começou a parte de projeto gráfico. Passei a pessoa responsável pelo projeto gráfico, algumas referências de editoras, a questão de fonte, de como é ali a parte da orelha do livro, e parte de entrada de capítulo, que eu queria de elemento. A Paloma, que foi ilustradora de capa, ela também criou alguns elementos para a gente colocar de entrada dos capítulos do livro. E nisso, o projeto em si, ele durou por volta de 4 meses, que foi o tempo necessário para leitura beta, revisão, finalização da capa e o projeto gráfico. O projeto gráfico, ele ficou pronto em 1 mês. E nesse meio tempo, óbvio, eu já estava aquecendo os leitores, falando sobre a história, trazendo elementos ali que pudessem chamar os leitores para que lessem o livro mesmo, o que eles poderiam esperar, criando a estética, para trazer já as pessoas para conhecimento da história e iniciar a pré-venda. Muitas pessoas me perguntam também qual que é a gráfica que eu imprimi, e eu vou deixar o nome de todos os profissionais que participaram desse livro, vocês podem conferir, mas é uma gráfica que eu tinha em contato da pessoa do comercial e ela me passou um orçamento. Eu também dessa gráfica que eu não precisei pagar frete, então pela quantidade de livros que eu fechei eu não precisei pagar frete. Eles também pediram alguns ajustes de arquivo, que aí a pessoa responsável pela parte gráfica fez os ajustes, tudo certinho, e eu não tive problema com essa gráfica, exceto até hoje um dos livros, que foi até para uma influenciadora, que tinham capítulos trocados, e é muito estranho, porque só naquele livro, até agora, que apareceu esses capítulos trocados, mas de resto, a impressão ela é muito boa. Como vocês podem ver, ele tem uma qualidade excelente, não tenham realmente do que reclamar dessa gráfica. Bom, então esse foi o meu processo de publicação. Depois da parte gráfica finalizada, a gente fez uma segunda revisão, e aí a gente conseguiu pegar outras coisas que tinham passado ali naquela revisão de primeiro momento. Esse foi todo o processo. Finalizado, a pessoa responsável pelo projeto gráfico entregou o livro já prontinho, em versão digital, para fazer essa impressão. Uma coisa que é legal falar, que a gráfica também, ela manda uma prova digital, você pode escolher entre uma prova digital e uma prova física, mas eu fiz a análise do livro pela prova digital. E aí, tudo certinho, ele foi para impressão.
A impressão demora mais ou menos 10 dias úteis. Então, por isso que todo o processo de livro finalizado até ter o livro impresso durou mais ou menos 4 meses. E aí depois eu entrei, antes de ele estar totalmente finalizado, eu entrei com a pré-venda dele um mês antes e no mês seguinte já estava com o livro pronto e as pessoas já puderam comprar. O livro publicado em versão e-book. Essa parte eu fiz por conta. Também é um vídeo que eu posso gravar e trazer para vocês, que é como subir o arquivo lá na Amazon, mas eu já adianto que é muito simples, porque eles têm um programa ali que você faz praticamente tudo sozinho. Claro que você também pode fechar com um profissional que fez a sua parte do livro físico também, para ele montar a parte digital, que é até mais interessante, porque você vai ter o livro exatamente igual a que você tem físico, mas essa parte eu mesma fiz e subi o livro na Amazon e disponibilizei ele um mês depois que eu tinha lançado o físico. E é isso, gente. Eu espero que isso tenha elucidado para vocês o processo de publicação. Tem gente que pergunta se tem que pagar. Sim, é interessante que você tenha profissionais especializados para trazer o máximo de qualidade ali para os seus leitores. Você pode fazer sozinho se você souber, também é uma opção, você pode economizar nisso, mas se você não sabe, é melhor que você contrate uma pessoa especializada. Não foi um processo barato, mas eu tinha ali um dinheiro que eu poderia gastar nesse projeto, que hoje eu não teria feito ele físico logo de cara ou na quantidade que eu imprimi, teria feito quantidade menor. E também tem pessoas que perguntam se é possível viver de escrita, e é uma pergunta que eu vou falar que depende. Eu conheço pessoas que dizem que vivem exclusivamente da escrita, até mesmo aquelas pessoas que conseguem ranquear a Amazon e ter muitas leituras, mas não é o meu caso. Eu não vivo como escritora, embora sim minha profissão ela tem tudo a ver com escrita, né? O CLT ali é como analista de marketing, mas dependendo da maneira como você investe na sua carreira, com certeza você pode fazer frutos da sua escrita. Se tiver mais alguma dúvida, tragam aí nos comentários, mas espero que eu tenha elucidado geral de como é essa publicação e do meu ponto de vista como escritora independente. Espero que tenha ajudado. Se você conhece alguma pessoa que quer publicar o seu livro, manda esse vídeo para a pessoa também. E a gente se vê numa próxima. Ótimas leituras para vocês. Beijos!